Quem escreveu realmente a Bíblia? Imagine segurar em suas mãos um dos livros mais influentes da história da humanidade. Um livro que moldou reinos, derrubou impérios, dividiu nações e continua até hoje determinando como bilhões de pessoas vivem, acreditam e até votam. Esse livro é a Bíblia. Mas existe uma pergunta que quase ninguém ousa fazer. Quem realmente escreveu a Bíblia? Será que ela caiu do céu pronta, como revelação divina? Ou foi cuidadosamente construída, editada e até manipulada ao longo dos séculos por reis, sacerdotes e políticos? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma investigação que vai mexer com tudo aquilo que você achava que sabia sobre o livro sagrado. A Bíblia que você nunca leu. Antes de tudo, precisamos encarar um choque de realidade. A Bíblia que a maioria das pessoas tem em casa não é a Bíblia original. Não é nem de longe a mesma versão que circulava nos primeiros séculos do cristianismo. E mais, você nunca teve acesso à chamada Bíblia proibida, os livros que foram retirados, censurados e banidos pela própria igreja. Sim, existe uma coleção de textos conhecidos como apócrifos, que falam de anjos caídos, segredos cósmicos, detalhes sobre a infância de Jesus e até conspirações entre líderes religiosos. Por que esses textos foram escondidos? Quem decidiu o que ficaria e o que seria apagado? A resposta para essa pergunta nos leva a uma trama que mistura fé, política, poder e manipulação. A primeira conspiração. Moisés escreveu a Torá? Você já deve ter ouvido falar que os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Mas a arqueologia e a crítica textual mostram algo perturbador. Moisés provavelmente nunca escreveu nada disso. Os estudiosos identificaram múltiplas camadas de redação nesses livros, escritas em épocas diferentes, por autores diferentes, cada um com sua própria agenda. É como se a caneta de Deus tivesse, na verdade, várias mãos humanas. Se Moisés não escreveu a Torá, o que mais foi alterado? Quantos detalhes foram ajustados para atender interesses políticos da época? A Bíblia como construção política. Avançando alguns séculos, chegamos a um dos momentos mais cruciais, o Concílio de Niceia, em 325 d.C. Convocado pelo imperador romano Constantino, esse encontro de bispos tinha um objetivo muito mais político do que espiritual: unificar a fé cristã para unificar o império. Nesse concílio, e em outros posteriores, começaram as decisões que moldaram a Bíblia como conhecemos hoje. Textos que não serviam para a narrativa oficial foram descartados. Evangelhos que mostravam um Jesus mais humano, ou que davam destaque a personagens como Maria Madalena, foram considerados perigosos. O resultado foi uma versão controlada, aprovada pelo poder imperial e eclesiástico. A Bíblia deixou de ser apenas uma coleção de escritos religiosos e passou a ser um instrumento de poder. O que esconderam de você? Entre os textos proibidos, encontramos obras fascinantes. O livro de Enoque, que descreve em detalhes a rebelião dos anjos caídos e a origem dos gigantes da terra. O Evangelho de Tomé, que traz frases de Jesus totalmente diferentes das que conhecemos. O Evangelho de Maria Madalena, que sugere que ela tinha um papel de liderança ao lado de Cristo, algo que mudaria toda a visão da igreja sobre mulheres e poder. Esses textos não desapareceram por acaso. Eles foram banidos porque contrariavam a narrativa oficial. Se fossem aceitos, a história do cristianismo seria completamente diferente. E aqui entra o ponto mais inquietante. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, quem deu aos homens o direito de cortar e censurar partes dela? Traduções que mudaram tudo. Mesmo a Bíblia que sobrou passou por inúmeras transformações. O texto hebraico foi traduzido para o grego na Septuaginta, depois para o latim na Vulgata, e séculos mais tarde para os idiomas modernos. Cada tradução é uma interpretação,
Palavras foram adaptadas, sentidos mudaram, conceitos inteiros foram moldados para se encaixar em doutrinas específicas. Por exemplo, você sabia que a palavra inferno não aparece nos textos originais? No hebraico, encontramos Sheol, que significa apenas mundo dos mortos. Mas traduções posteriores transformaram esse conceito em um lugar de tormento eterno, reforçando o medo como ferramenta de controle religioso. Quantas outras palavras foram manipuladas ao longo do caminho? A Bíblia como arma de controle. Durante a Idade Média, a Igreja proibiu que o povo comum tivesse acesso à Bíblia. Apenas sacerdotes podiam ler e interpretar. Por quê? Porque quem controla a interpretação, controla a fé. O simples ato de traduzir a Bíblia para línguas populares, como fez William Tyndale, na Inglaterra, foi considerado crime digno de morte. Pessoas foram queimadas vivas apenas por tentar que outros lessem as Escrituras. Isso mostra que, para além da fé, a Bíblia sempre foi também uma arma política, usada para controlar consciências e consolidar o poder de instituições religiosas. Revelação divina ou construção humana? Aqui está a grande pergunta que precisa ecoar na sua mente. A Bíblia é uma revelação divina ou uma construção política ao longo dos séculos? Se ela é totalmente divina, como explicar as adulterações, os cortes e as traduções tendenciosas? Mas se ela é apenas um produto humano, como entender o impacto espiritual profundo que ela continua a ter sobre bilhões de pessoas? Essa tensão entre fé e história é justamente o que torna o tema tão fascinante. O que a ciência já provou? A arqueologia bíblica tem encontrado descobertas impressionantes que confirmam partes da narrativa, como a existência de cidades mencionadas na Bíblia e até nomes de reis que antes eram considerados lendas. Mas, ao mesmo tempo, a mesma arqueologia desmonta outros pontos. O êxodo de milhões de hebreus no deserto, por exemplo, não tem evidência arqueológica sólida. Ou seja, a Bíblia mistura história, mito, poesia e política. O perigo da Bíblia proibida. Hoje, graças a descobertas em lugares como Nag Hammadi, no Egito, temos acesso a muitos textos proibidos. Mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar deles. Por quê? Porque ainda existe medo. Medo de que, ao ler essas obras, as pessoas questionem a versão oficial. Medo de que percebam que a fé que herdaram pode não ser exatamente a mesma fé vivida nos primeiros séculos. E é aqui que está o grande gatilho de curiosidade. Você nunca leu a Bíblia proibida. Você só conhece a versão aprovada, filtrada e manipulada. O que isso muda para você? Talvez você esteja se perguntando, e daí? O que importa se a Bíblia foi editada, cortada e manipulada? Importa porque a Bíblia molda ainda hoje leis, governos e até guerras. Se a interpretação foi moldada por interesses políticos, então as decisões que afetam sua vida também podem ter sido. E mais, se partes da verdade foram escondidas, então o que mais está sendo ocultado? Conclusão provocadora. No fim das contas, a pergunta quem realmente escreveu a Bíblia não tem uma resposta simples. Foram muitos autores, muitas mãos, muitas agendas. Foi uma mistura de inspiração, política, poder e manipulação. Mas talvez a questão mais importante não seja quem escreveu, mas sim quem controla o que você lê hoje. Se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, então será que ele permitiria que sua mensagem fosse distorcida? Ou será que justamente nesse labirinto de versões e conspirações está o verdadeiro teste da fé? A Bíblia é revelação divina ou uma construção política? Essa resposta está nas suas mãos, mas só se você tiver coragem de ir além da versão oficial e explorar a Bíblia proibida. Se esse tema mexeu com você, não pare aqui. Nos próximos episódios, vamos abrir juntos alguns desses livros apócrifos, destrinchar seus segredos e revelar por que a Igreja fez de tudo para escondê-los.
Então, me diga nos comentários, você acredita que a Bíblia é 100% divina ou acha que foi manipulada ao longo dos séculos? E lembre-se, o que você nunca leu pode mudar completamente a sua fé.